quarta-feira, dia 22 de agosto, às 15 horas, início do 8º e último jejum do propósito de fé dos 52 dias, com encerramento às 19h30, na vigília de encerramento do propósito de fé dos 52 dias. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Em Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outra tradução, que é na Almeida Corrigida, diz sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Essa resposta dele, a resposta que ele deu, eu creio que é exatamente o que Deus sempre espera encontrar no seu espírito, no meu. Eu respondi: ó soberano, tu sabes. Ele ia seguir, ele ia crer naquilo que o Senhor dissesse a ele. Então, o que o Senhor disser está nas tuas mãos, tu sabes. O que me falar, eu fico com aquilo que o Senhor falar. Se o Senhor disser que sim, sim, não, não. Ele viu que os ossos, você vê que primeiro ele foi levado e foi colocado numa posição para ver a situação. Então, ao analisar, ele viu que era um grande cemitério. Ossos secos, sequíssimos. Então, ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, olha o que ele fez. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Esse é um problema. As pessoas recebem direção de Deus, mas muitas não agem dentro da direção. Elas não agem. Elas recebem direção, mas não agem. Direção você recebe continuamente. Mas o que você faz com ela é que vai determinar o seu resultado. Você vem à igreja, você vem buscar a Deus, você busca orientação, direção, visão de Deus. Deus lhe dá. E aí o que você faz? Você faz conforme a ordem recebida, você segue naquela direção, você age dentro daquilo que foi orientado, dirigido por Deus? Às vezes não. Às vezes não. Para
fazer isso aqui para fazer conforme a ordem que ele havia recebido, ele precisava de fé. Mas ele creu no que o Senhor tinha dito. Porque ele tinha visto que estava seco. Sabe quando você vê que uma coisa está seca, está morta, está acabada, acabou? Tem coisa que a gente olha e todos os nossos sentidos afirmam, confirmam que aquilo terminou. Todos. Você vê que está seco, que acabou. Você ouve que não tem jeito. Você muitas vezes toca e vê, é osso mesmo. Está seco, sequíssimo. Então, às vezes, você recebe aquele documento, aquele diagnóstico, aquele exame, aquela notícia, aquela situação, que te dá, confirma que aquilo terminou. Para aquela situação não há mais o que fazer. Acabou. Quantos de nós já não nos encontramos assim? Quantos que já se depararam com situações definitivas, totalmente definidas para a perda, para o mal? Quantos que já estiveram diante de um vale de ossos secos? Talvez você está hoje. Diante de um vale de ossos secos, sequíssimos, uma situação seca, morta, definida humanamente para o mal. Mas esta passagem deixa claro, que tudo é uma questão de fé. Se você crê que uma coisa pode sim ser mudada, ela é mudada. Quando você deixa entrar dentro do seu espírito que uma situação seca, um grande cemitério, um problema irreversível pode ser mudado, ele é mudado. Ele é mudado. Eu sei, você sabe muito bem que o que determina os nossos movimentos são os nervos. Então, nós podemos mexer perfeitamente a mão, o braço. E um dos nossos maiores desafios num acidente do Murilo foi que os nervos tinham sido destruídos. Então, lutando para salvar um braço que ficaria ali sem utilidade, porque não tinha nervos. Então, para salvar o membro já era impossível, e se salvasse, cadê? Não tem utilidade. Vai estar ali sem utilidade. Só esteticamente e sem um braço seco. Eles chamam em gota, fica assim. Então, todas as vezes que eu olho para o braço do Murilo, e ele está sempre comigo, e eu não me canso de olhar e contemplar o milagre do Senhor, é a perfeição. O braço dele é um braço normal com uma cicatriz. E eu fico encantada sempre, é a mesma história, eu não me canso de contar, de falar, de glorificar a Deus.
Porque um braço sem utilidade, destruído, acabado, milagrosamente é perfeito. Como explica? Só Deus, porque a medicina estava lutando para salvar o membro, mas me deixando claro que não teria uma função. Então a luta era contínua para tudo. E sabe quando você é impulsionado por Deus a ir contra tudo que você está ouvindo e vendo? E a continuar dizendo não. Nós já vencemos essa etapa, vamos vencer mais essa, vamos vencer, é assim não. É assim será até o fim. Uma obra completa. E sempre, às vezes que eu vi o Murilo indo para a academia, levantando peso, ou pegando um cachorro enorme no colo, empurrando um carro, qualquer coisa que eu via ele fazendo, eu pensava, meu Deus, por que a gente faz essas coisas? Eu pego isso aqui, eu nem me dou conta. Porque é normal para mim, mas quando você se depara com algo que não tem como acontecer, e você vê aquilo acontecendo. Tocar um instrumento, isso jamais. Jamais. E eu lembro de impulsioná-la a tocar, e ele até os dois foram aprender a tocar, e aprender música na marra, nenhum dos dois queriam, mas eu sempre fui muito de determinar e acabou, você vai aprender, você vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo e pronto. Então, ele ia que emburrado, aquela carinha fechada, sempre de mau humor para a aula de música, e eu falava, Deus lhe deu um braço para você, ele quando começou a aprender, ele devia ter uns 10, 11 anos, e ele ia de mau humor, eu falava, você vai tocar para Jesus, Deus te deu esse braço para você tocar, fique de bom humor. E ele aprendeu rapidinho, e logo estava tocando na igreja, e a primeira vez que eu vi esse menino tocando na igreja, eu me segurei para danar, porque eu achei que eu ia ter uma crise de choro que eu não ia parar. E eu me segurava porque eu não queria aquilo, não queria estar chorando daquela maneira, mas era uma coisa no meu espírito fora do comum. Mas era impossível. Tantas coisas impossíveis. Eu estou falando de algo impossível, que quando você crê naquilo que Deus está falando e profetiza, aquilo acontece. Aquilo muda. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Sabe quando Deus está te impulsionando, ao invés de se entregar à situação, dizer, não, eu não vou aceitar isso. Isso não vai ficar assim. O Deus que eu sirvo é um Deus muito forte, muito poderoso, e Ele vai mudar isso. Deus é maior do que essa impossibilidade, do que esse problema, do que essa doença, do que esse vírus, do que esse tumor, do que esse diagnóstico médico, do que esse impedimento, esse problema. Deus é maior que isso. Isso tem que mudar. Eu penso que às vezes as pessoas, elas se entregam aos problemas e às situações de forma muito passiva. Quantas vezes eu vi pessoas passivas diante de problemas? Deus não te quer passivo diante de problemas. Deus quer você reagindo. E reagindo com a fé. Sabe, a Bíblia nos impulsiona a reação. Não, isso não vai ficar assim.
Peraí, o Senhor levou sobre si as enfermidades. Peraí, Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Peraí, nem as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que é de Deus. Não vai prevalecer. Esse capeta não vai prevalecer na minha vida. Esse problema não vai. Essa doença não vai. Essa situação não vai prevalecer. Deus espera que você realmente espiritualmente estufe o peito e reaja. Porque muitas vezes as pessoas agem com passividade e entrega. E o espírito passivo é maligno e não provém de Deus. Não provém de Deus. Jamais. Nós não encontramos na Bíblia o Senhor nos impulsionando a passividade, mas a atitude de fé. Sempre a atitude de fé. Profetizei conforme a ordem recebida, olha só, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Quando ele começou a profetizar, ele viu um movimento, porque, eu vou dizer uma coisa aqui para você, você pode até não estar... quando você começa a determinar as coisas, pode até parecer que a coisa diante de você não está acontecendo, mas no mundo espiritual está. No mundo espiritual sempre está. Sempre. Aí, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. A primeira, ele profetizou, determinou, a obra começou, mas não estava concluída. Às vezes a gente começa a orar numa coisa, aparentemente você não está vendo, mas está acontecendo no mundo espiritual. Você vê que algo já começou a se mover, mas de repente parece que aquilo parou. Você continua profetizando. Você continua profetizando e a obra, ela é concluída. E foi exatamente isso. Não tinha espírito neles. E aí o Senhor falou, profetiza para que o espírito de vida, o fôlego de vida entre neles. E ele profetizou e foi isso que aconteceu. Então, às vezes, você começa numa luta espiritual em relação a uma coisa, inicialmente... Você vê algo se mover, mas não vê aquilo terminado. E o Senhor continua dizendo, continua determinando, porque o que eu comecei, eu vou terminar. E foi exatamente isso. Ele começou restaurando tudo aquilo que estava morto, e eles voltaram à vida. Voltaram à vida. E ele olhou e viu um exército enorme. Aquilo que quando iniciou era só osso seco, agora era um grande exército. Então, algumas coisas na vida da gente, quando você começa a orar por aquilo é um cemitério, só um monte de ossos sequíssimos. Aquilo parece que qualquer um olharia e dizer, não mexe com isso aí não, que isso aí é coisa perdida, isso aí não tem mudança para isso não. Você crê na palavra do Senhor? Tem sim. Vai mudar. Investe nisso. Insiste nisso. Investe. E você vai lá, recebe direção e investe. E ora por aquilo. E determina sobre aquilo. E aquilo começa a mudar. E você continua orando. E aquilo continua mudando. E você vê aquela obra completa diante de você. E é exatamente isso que eu creio no meu espírito, que Deus está determinando que você faça aqui. Deus está dizendo... Aquilo que hoje é seco, ora,
porque eu vou trazer à vida. Aquilo que parece que parou, continue orando, porque isso vai se completar. Essa obra vai ser completa na tua vida. O Senhor está te impulsionando a orar e a determinar e a profetizar sobre algo que talvez diante de você era melhor deixar para lá. E o Senhor está dizendo não, não. Você vai viver, é um milagre. Essa obra vai ser feita à base de milagre. Você vai ter aquilo que você quer e vai ser em forma de milagre. Deus vai te dar através de milagres. Não vai ser por intermédio de nada nem de ninguém. Deus vai colocar nas tuas mãos e é obra de Deus. Que ninguém vai poder ter glória nisso, não. A glória é toda dele. Obra de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.